Meu cachorro Thor latia sem parar para o vaso. O que poderia ser? Meu nome é Andrea, e até hoje sinto um arrepio percorrer a minha espinha, só de lembrar do que aconteceu naquele fatídico dia. Tudo começou de forma tão banal, como um dia qualquer, desses que você acorda e nem imagina que, ao anoitecer, sua vida terá mudado para sempre. Era uma manhã tranquila, o sol brilhava suavemente através das janelas da sala e eu estava relaxada, sentada no sofá com uma xícara de chá recém-feita. Na televisão, passava algum programa sem importância, mas minha atenção estava longe, perdida em pensamentos cotidianos. Enquanto isso, Thor, meu adorável cachorro, já estava a postos, cheio de energia. Thor é o tipo de cachorro que nunca parece se cansar. Ele tem uma energia que parece infinita e, por isso, adora correr pela casa, como se estivesse em uma pista de corrida imaginária. Aquela manhã não foi diferente. De repente, ele começou a correr de um lado para o outro, suas patinhas ressoando no piso, enquanto ele atravessava a sala para a cozinha e de volta para a sala novamente. Isso era típico dele, então eu apenas sorri, já acostumada com seu comportamento frenético. O que eu não esperava era o seu interesse súbito no banheiro. Thor sempre foi curioso e brincalhão, mas naquele dia em particular, ele parecia obcecado por algo. Levantei-me para ver o que o estava entretendo tanto, e para minha surpresa, lá estava ele. Thor tinha descoberto o rolo de papel higiênico e estava em um estado de excitação total. Ele segurava uma ponta do papel com a boca e, com o rolo ainda preso ao suporte, saiu correndo pela casa, como se tivesse encontrado o maior tesouro do mundo. Enquanto ele corria, o papel higiênico desenrolava-se atrás dele, criando uma trilha branca que ia da porta do banheiro até a sala de estar. A cena era hilária, mas também um pouco desesperadora. Eu sabia que, em poucos minutos, minha casa estaria coberta de papel higiênico, e foi exatamente o que aconteceu. Por mais que eu tentasse impedir, Thor estava tão animado que não consegui pegá-lo de imediato. Eu ia ao banheiro, como de costume, sem pressa, quando de repente fui surpreendida pelos latidos insistentes de Thor. Claro, ele sempre foi um cachorro barulhento e qualquer coisa mínima era motivo para latir. Então, a princípio, não dei muita importância. No entanto, algo naquela situação parecia diferente. Seus latidos não eram os de costume, aqueles que ele soltava ao ver um passarinho na janela ou ao ouvir um barulho estranho na rua. Dessa vez, havia uma certa urgência no som, algo que chamou minha atenção quase imediatamente. Ao me aproximar do banheiro, pude ver Thor parado, absolutamente imóvel, em frente ao vaso sanitário. Seu corpo estava tenso, as orelhas em alerta máximo, e ele não parava de latir, sempre com os olhos fixos no vaso. Fiquei observando por alguns segundos, confusa. Era como se ele estivesse tentando me avisar de algo. A intensidade de seu olhar para o vaso sanitário era perturbadora, como se ele estivesse vendo algo que eu não podia perceber. Achei aquilo extremamente estranho, pois Thor nunca havia agido dessa maneira antes. Ele sempre foi brincalhão e curioso, mas aquele comportamento não fazia parte de seu repertório habitual. No começo, pensei que talvez ele estivesse apenas brincando ou tentando chamar minha atenção para algum truque novo que tinha inventado. Mas, conforme os segundos passavam, a atmosfera no banheiro parecia mudar. A curiosidade que senti inicialmente começou a se transformar lentamente em um leve desconforto, uma pontinha de medo que foi surgindo à medida que eu olhava para Thor e para o vaso. O que será que havia ali que o estava deixando tão agitado? Antes de continuar, deixe o like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para continuar trazendo vídeos todos os dias. Cheguei mais perto, com passos cautelosos, tentando entender o que poderia haver de tão interessante naquele vaso sanitário que havia capturado toda a atenção de Thor. Ele continuava a latir de maneira insistente, seus olhos fixos na água, como se soubesse que algo incomum estava prestes a acontecer. Ainda com um misto de curiosidade e nervosismo, inclinei-me lentamente para observar melhor o interior do vaso. Foi nesse exato momento que senti um arrepio intenso percorrer meu corpo, da cabeça aos pés, uma sensação de frio que me deixou paralisada por um segundo.
Meus olhos não acreditaram no que estavam vendo. Algo se movia ali dentro. Uma forma sinuosa, escura e inesperadamente viva. Em um movimento lento e silencioso, o rabo de uma cobra deslizou suavemente para dentro da água, bem no pequeno buraco de onde a água sai ao dar descarga. A visão daquilo fez meu coração disparar. Era uma cobra, real, ali, dentro da minha casa. E pior ainda, dentro da privada. Aquele era o último lugar em que eu imaginaria encontrar uma cobra. A sensação de vulnerabilidade tomou conta de mim. Por um breve momento, meu corpo congelou. Eu simplesmente não conseguia me mover, meus olhos fixos na cena, minha mente tentando processar a impossibilidade daquilo. Como ela foi parar ali? O que eu deveria fazer? As perguntas disparavam na minha cabeça, mas o medo me impedia de pensar com clareza. Tudo o que eu sabia era que havia uma cobra dentro da minha casa e que eu precisava agir rápido, antes que algo pior acontecesse. Respirei fundo, sentindo o ar frio encher meus pulmões enquanto tentava, desesperadamente, manter a calma. Meu coração ainda estava acelerado, mas sabia que perder o controle não ajudaria em nada naquela situação. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e, com a voz mais firme que consegui reunir, liguei imediatamente para o corpo de bombeiros. Ao descrever o que havia acontecido, minha voz oscilava entre o medo e a urgência. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava que eles chegassem. Enquanto isso, minha atenção estava completamente presa no vaso. Eu não podia desviar os olhos nem por um instante, como se temesse que, no segundo em que olhasse para outro lugar, a cobra fosse sair dali e me atacar. O vaso, que sempre fora um objeto tão banal e comum em minha casa, agora parecia uma armadilha, uma porta para algo que eu nunca havia imaginado enfrentar. Thor, meu fiel companheiro, não saiu do meu lado nem por um instante. Ele continuava latindo sem parar, seus olhos fixos na privada, a postura rígida e alerta, como se estivesse pronto para saltar a qualquer momento e me proteger. Sua presença me dava uma sensação de conforto no meio do caos, como se, de alguma forma, ele estivesse ciente do perigo e quisesse garantir que nada de ruim acontecesse comigo. Seus latidos incessantes ecoavam pela casa, um alerta constante de que aquela cobra, mesmo escondida na água, ainda representava uma ameaça. Eu olhava para Thor e sentia uma mistura de gratidão e nervosismo. Ele havia sido o primeiro a perceber que algo estava errado, e agora estava ali, firme ao meu lado, enfrentando o medo comigo. Juntos, esperávamos ansiosamente pelos bombeiros, na esperança de que eles chegassem a tempo de resolver aquela situação surreal. Felizmente, os bombeiros chegaram rapidamente. Parecia que o tempo havia desacelerado enquanto eu esperava, mas assim que vi a equipe uniformizada entrando pela porta, um grande alívio tomou conta de mim. Eles agiram com calma e profissionalismo, movendo-se com a precisão de quem já havia lidado com situações assim muitas vezes antes. Mesmo assim, a tensão no ar era palpável. Eu não conseguia desviar o olhar enquanto eles se preparavam para retirar a cobra. Com ferramentas especializadas, eles se aproximaram do vaso sanitário. Nhano, em poucos minutos, conseguiram puxar a cobra de dentro, sem maiores dificuldades. Eu só conseguia respirar novamente quando vi aquele réptil, que antes parecia tão ameaçador, seguro nas mãos deles. Foi nesse momento que o chefe da equipe me olhou nos olhos e, com uma expressão séria, informou que a cobra era venenosa. Ao ouvir aquelas palavras, meu coração quase parou. Uma serpente venenosa, ali, dentro do meu banheiro, a poucos metros de mim, sem que eu sequer tivesse percebido. De repente, todo o cenário ficou ainda mais assustador. Se não fosse por Thor, meu querido companheiro, talvez eu nunca tivesse notado a presença da cobra até que fosse tarde demais. A ideia de que eu poderia ter sido atacada sem sequer imaginar o perigo me causou um arrepio profundo. Thor, com seus latidos incessantes, havia sido meu verdadeiro herói naquele dia. Ele salvou a minha vida. Quando os bombeiros partiram, levando a cobra com eles, uma onda de alívio tomou conta de mim. Eu me sentei no chão da sala, abraçando Thor com força, sentindo meu corpo finalmente relaxar após o que parecia uma eternidade de tensão. O alívio era imenso,
Mas o trauma da experiência ficou. Cada vez que eu entrava no banheiro depois daquele dia, não conseguia evitar olhar 2 vezes para o vaso, como se outra cobra pudesse aparecer a qualquer momento. Thor, no entanto, parecia orgulhoso de si mesmo, como se soubesse que havia cumprido seu dever como protetor da casa. E de fato, ele havia. Desde aquele dia, nosso laço ficou ainda mais forte, e sempre que olho para ele, lembro que foi graças à sua atenção e instinto que um desastre maior foi evitado. Desde aquele dia, minha rotina nunca mais foi a mesma. Algo tão simples e rotineiro como ir ao banheiro se transformou em um pequeno ritual de segurança. Toda vez que entro lá, instintivamente dou descarga antes de qualquer coisa, apenas para me certificar de que não há nada escondido no fundo da privada. É um gesto que se tornou automático, mas que me traz um pouco de tranquilidade, mesmo que ainda exista um resquício de medo à espreita. E, claro, eu nunca entro no banheiro sozinha. Thor, meu fiel companheiro, sempre me acompanha. Basta eu chamar seu nome, e lá está ele, correndo para o banheiro, sentando-se ao meu lado, como um verdadeiro guardião. Ele não precisa de muito incentivo. Parece que, desde aquele dia, ele entendeu a gravidade do que aconteceu e assumiu a responsabilidade de me proteger, mesmo nos momentos mais comuns do dia a dia. Seus olhos vigilantes permanecem atentos, sempre prontos para latir ao menor sinal de algo fora do normal. É engraçado pensar como algo tão simples como ir ao banheiro se tornou uma tarefa que eu não faço mais sem ele. Quem diria que um dia eu dependeria tanto do meu cachorro para algo tão banal? Mas honestamente, depois do que vivi, não arrisco mais. A lembrança daquela cobra venenosa ainda está fresca na minha mente, e o trauma, embora diminuído com o tempo, nunca desaparece por completo. Thor me salvou naquele dia. Ele, com seus latidos insistentes e sua lealdade inabalável, fez o que talvez eu nunca teria conseguido sozinha. Por isso, sempre que olho para ele agora, sinto uma gratidão profunda, uma ligação que vai além de apenas carinho. É a certeza de que ele é meu protetor, e eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim.